Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Reencarnado no mundo Pokémon. Capítulo 451. Alex recuperou as 4 pedras de evolução básicas de seu dispositivo comunicador da equipe Rocket, Fogo, Água, Trovão e Folha. Então adicionou uma pedra da Lua e uma pedra do Sol ao conjunto. Após uma breve pausa, ele colocou uma pedra-chave e uma mega pedra ao lado delas. 8 pedras no total. Suas superfícies captaram a luz fraca da caverna, lançando reflexos fraturados pelo chão de pedra. Estas, Alex disse calmamente, são as pedras em que estou interessado. Tantas quanto você puder fornecer. Quedas de meteoros era conhecida por sua densidade mineral. As pedras da Lua eram as mais comuns ali, mas as pedras elementais também podiam ser encontradas se alguém procurasse fundo suficiente. Apenas alguns tipos brilhante, crepúsculo, amanhecer e gelo não apareciam neste território. Pelo menos, nenhum dentro do domínio do líder salamense. O grande salamense baixou a cabeça, examinando o conjunto cuidadosamente. Ele reconheceu 6 imediatamente. As pedras de fogo, água, trovão, folha, lua e sol eram familiares, ferramentas de troca, moedas de barganha entre líderes de área poderosos. Mas as outras duas? Seu olhar permaneceu na pedra-chave e na mega-pedra. Por mais velho que fosse, ele nunca tinha visto algo parecido. Ou ele não conseguia se lembrar de ter visto. Preciso de tantas dessas 8 pedras quanto possível, Alex continuou calmamente. Em troca, ofereço poções de cura avançadas, capazes de restaurar ferimentos graves instantaneamente. Também posso fornecer nutrição especializada que aumenta o potencial de longo prazo dos Pokémon do tipo dragão. Os olhos do líder se estreitaram levemente. Essa palavra potencial carregava peso em sua mente. Após vários segundos, ele levantou a cabeça. Siga-me, humano. Sem esperar, ele se virou e moveu-se mais fundo na caverna. Os outros salamense afastaram-se, limpando um caminho. Alex e seu grupo seguiram, com Depper ficando logo atrás. Eles entraram no ninho interno. Alex parou. Diante dele jazia um acúmulo massivo de itens empilhados contra as paredes de pedra. Pedras de evolução estavam amontoadas em grupos, pedras da lua em particular, formando um monte pálido e brilhante. Misturados entre eles estavam vários quilogramas de poeira estelar e um número surpreendente de fragmentos estelares. Suas superfícies polidas refletindo a luz como fragmentos de constelações caídas. Isso não era um acúmulo aleatório. Era uma coleta deliberada. Os olhos de Alex se estreitaram levemente. Por que ele está reunindo tanto? O líder salamense, observando-o atentamente, notou a mudança em sua expressão. Gardevoir traduziu após um estrondo baixo do salamense. As pedras que desencadeiam a evolução podem ser negociadas com outros líderes fortes por favores territoriais, recursos ou coisas. Isso explicava as pedras de evolução. Ele não elaborou sobre a poeira estelar ou os fragmentos estelares. Ele não precisava ou apenas não queria. Alex já entendia mesmo sem uma explicação. A poeira estelar melhorava significativamente a eficiência de treinamento para Pokémon abaixo do limite de elite. Para um território cheio de Bagon e Shelgon lutando para evoluir, era um investimento estratégico. Quanto aos fragmentos estelares que apenas parecem bonitos, Salamense também parece gostar de colecionar coisas que parecem boas. Então é compreensível que ele as colete também. Até um dragão endurecido poderia apreciar o brilho de algo raro e bonito. As negociações não duraram muito. Nem Alex nem o líder salamense perderam tempo com demonstrações vazias de domínio. Termos foram declarados. Valores foram pesados. Um acordo foi alcançado. Alex tinha se preparado para isso no momento em que decidiu entrar em quedas de meteoros. Após sua negociação anterior com Kingler, ele tinha previsto que alguns líderes territoriais poderosos preferiam coletar recursos ao longo do tempo. Então ele tinha investido de acordo. Ele tinha comprado um suprimento de um ano inteiro de comida para Pokémon cobrindo todos os tipos, e estocado suas reservas com grandes quantidades de itens de cura avançados para fortalecer sua posição de barganha. O acordo final foi direto. O território salamense receberia 1 ano de suprimento de comida para Pokémon do tipo dragão e voador, 250 super poções, 250 hiper poções. Se calculado em termos monetários estritos, o valor total chegou a pouco menos de 1,4 milhão de Pokédólares. Apenas a comida especializada para Pokémon representou pouco mais de 1 milhão. Para a maioria dos treinadores, isso teria sido uma despesa enorme. Para Alex, era apenas um pequeno investimento. Em troca, ele recebeu a totalidade das pedras de evolução do território atualmente disponíveis, juntamente com 80% da poeira estelar e fragmentos estelares armazenados. Itens adquiridos: pedras de fogo, água, trovão e folha. Baixa qualidade, 71 média qualidade, 157 alta qualidade, 12 top qualidade, 3. Pedras do sol. Baixa qualidade, 60 média qualidade, 143 alta qualidade, 23 top qualidade, 2. Pedras da lua. Baixa qualidade, 162 média qualidade, 313 alta qualidade, 53 top qualidade, 11. Poeira estelar. Unidades de 100 gramas, 1120 fragmentos estelares, 467. Mesmo sem calcular margens de revenda secundárias, Alex sabia que este negócio multiplicaria seu gasto inicial várias vezes. A poeira estelar pode acelerar minimamente a velocidade de treinamento para qualquer Pokémon sub-elite. Isso era relativamente inútil para Alex, mas para novos treinadores que são ricos, este item é perfeito. As pedras de evolução, especialmente as variantes de alta e top qualidade, eram ativos estratégicos que poucos treinadores podiam adquirir em tais quantidades e muito valiosos. Até as pedras de evolução de baixa qualidade podiam ser vendidas por um valor respeitável. Alex sempre se perguntou quem realmente as comprava. Pedras de baixa qualidade desencadeavam a evolução.
mas não faziam nada para melhorar o potencial de um Pokémon. Sem refinamento, sem aumento de teto de longo prazo, apenas avanço forçado. No papel, parecia um mau negócio. Por que sacrificar o crescimento futuro por um atalho? Mas a resposta era óbvia assim que ele pensava sobre isso. Primeiro, preço. Pedras de baixa qualidade eram baratas, muitas vezes comparáveis ao custo de um Pokémon de nível bronze sólido. Até treinadores com fundos limitados podiam pagar por uma. Segundo, e muito mais importante, poder imediato. Mesmo sem aumentar o nível, a mudança estrutural de estatísticas por si só aumentava drasticamente a capacidade de combate. Abaixo do limite de nível de elite, um Pokémon evoluído era efetivamente 3 a 4 níveis mais forte do que seu equivalente não evoluído. O Nidorino de nível 20 não era mais forte que o Nidoking de nível 16. Nem mesmo ali, em um mundo onde a diferença de nível entre Pokémon desempenha um papel mais significativo. Então, o que esses treinadores estavam realmente fazendo? Eles estavam negociando crescimento de longo prazo em troca de força imediata. Isso pode parecer um mau negócio, mas considerando a alta taxa de mortalidade entre treinadores novatos, é compreensível porque alguns treinadores fazem isso. Do ponto de vista estratégico, era ineficiente e ruim. Do ponto de vista de sobrevivência, fazia todo sentido. E além das pedras, da poeira estelar e da margem de lucro imediata, Alex tinha garantido algo muito mais valioso: um relacionamento neutro com uma das forças dominantes de quedas de meteoros. Só isso valia mais do que os 1,4 milhão que ele tinha investido. O líder salamense observou enquanto Alex armazenava os itens eficientemente dentro de seu dispositivo comunicador da equipe Rocket. Não havia mais hostilidade na Câmara. Duas forças tinham medido uma à outra e decidiram que a cooperação era mais lucrativa do que o conflito. Capítulo 452. Com a permissão do salamense líder garantida, Alex movia-se livremente pela área 25. Dito, atualmente mantendo sua forma de golem, assumiu a liderança. Seu corpo de pedra pesado misturava-se naturalmente ao terreno enquanto ele avançava pelos corredores ricos em minerais. A cada poucos passos ele parava, agachava-se e examinava rochas aproximadamente do tamanho de uma pedra-chave ou mega-pedra. Ele era minucioso. Qualquer coisa que mostrasse até uma leve irregularidade cristalina era cavada, limpa e inspecionada. A maioria não tinha valor, eram depósitos minerais comuns formados pela erosão. Mas a persistência valeu a pena. Após várias horas de busca e escavação, Dito finalmente descobriu uma mega-pedra e duas pedras-chave adicionais escondidas dentro de um veio denso de rocha comprimida. Alex guardou-as cuidadosamente. Isso elevou seu total para 8 mega-pedras, uma delas já compatível com Scizor, e 7 pedras-chave. Uma coleção luxuosa. Ele já sabia que no futuro, as mega-pedras que ele não pudesse usar pessoalmente seriam vendidas por uma quantia astronômica. Uma mega-pedra não apenas concedia a evolução, ela efetivamente elevava a capacidade de combate de um Pokémon em 5 níveis e adicionava um aumento estatístico direto além disso. Em termos práticos, uma mega-evolução bem utilizada poderia fazer um Pokémon parecer 8 ou até 9 níveis mais forte. Em um mundo onde até uma diferença de 2 níveis poderia decidir a vida ou a morte, esse tipo de salto era absurdo. O mercado ficaria insano por isso. Se ele algum dia escolhesse vender, cada mega-pedra era tão valiosa que era uma decisão crucial vender uma ou duas delas. Uma mega-pedra era mais do que apenas moeda. Era poder, não influência abstrata, não status simbólico, poder real e mensurável. Poder que ele poderia colocar diretamente nas mãos de alguém em quem confiava. Steven, Maria, talvez até Daniel e Elise no futuro. Uma única mega-pedra poderia elevar um Pokémon em 8 ou 9 níveis em capacidade bruta. Na prática, isso significava transformar uma luta acirrada em uma vitória decisiva, transformar uma missão perigosa em uma gerenciável, ou transformar a sobrevivência em certeza. Vender uma traria um dinheiro absurdo, mas Alex realmente não precisa de tanto dinheiro. Mas dar uma? Isso poderia criar algo muito mais valioso do que lucro. Lealdade. Força dentro de seu círculo. Seguro de que as pessoas ao seu lado não ficariam para trás. Alex entendia algo que a maioria dos treinadores não entendia. A riqueza é útil, mas o poder é o mais importante. Poder distribuído corretamente é estrategicamente correto. E mega-pedras eram o tipo de ativo que poderia moldar o equilíbrio de toda uma região se colocadas nas mãos certas. A decisão de vender uma ou mantê-la nunca seria apenas sobre dinheiro. Ele já encontrou outra maneira de levantar dinheiro, mesmo que seja um pouco mais lenta. Alex ainda precisa de dinheiro, mas não é tão urgente quanto era no início. Depois que Alex e seus Pokémon pesquisaram a área 25, ele começou a procurar uma nova área para o grupo ir em seguida. Enquanto Alex estudava o mapa, decidindo sua próxima rota por quedas de meteoros, Crobat e Scizor afastaram-se alguns passos do grupo, o que historicamente significava problemas. Os outros nem sequer olharam para cima. Eles estavam acostumados com isso. Crobat dobrou suas asas dramaticamente e semicerrou os olhos para Scizor. Ei, seu ninja de lata, por que você acabou de me lançar aquele olhar estranho? O que há de errado com você? As garras metálicas de Scizor apertaram-se com um clique audível. Do que você está falando, seu Drácula de promoção? Você realmente acha que eu desperdiçaria meu tempo encarando um morcego acima do peso? Crobat congelou no meio do voo. Acima do peso? Ele desceu lentamente até ficar na altura dos olhos de Scizor. Eu peso menos que você, sua lixeira vermelha reciclável. Scizor deu uma risada seca e metálica. Impressionante. Você pesa menos e ainda parece 2 vezes mais largo. Você tem minha mais profunda simpatia por ter nascido um erro de 4 asas. As asas de Crobat abriram-se de indignação. Com licença,
Pelo menos eu posso voar e planar sem soar como alguém chacoalhando uma caixa de ferramentas escada abaixo. Scizor deu um passo à frente, as asas tremendo. Pelo menos eu não pareço uma decoração de caverna que aprendeu a gritar. Um pequeno suspiro psíquico ecoou nas proximidades. Gardevoir inclinou-se levemente em direção a Umbreon. Irmã, estou imaginando coisas, ou esses insultos são novos? Umbreon piscou lentamente, observando os dois com a expressão cansada de alguém que tinha visto esse padrão 100 vezes. Você tem razão. Estes são novos, criativos, mas excessivamente hostis. Dito, atualmente ainda em sua forma de golem, resmungou atrás deles. Oh, você quer dizer lixeira vermelha reciclável e erro de 4 asas? Eu achei que esses foram inspirados. Blaziken cruzou os braços. Irmão, do que você está falando? Esses são apelidos nota mais. Eficientes, diretos, emocionalmente devastadores. Umbreon encarou-a. Um pouco devastadores demais. Ambos parecem que estão prestes a começar a lutar. Crobat e Scizor estavam agora nariz com garra encarando-se. Blaziken deu de ombros. E isso é novo? Ela olhou para Alex, que nem sequer tinha levantado os olhos do mapa. Relaxe. Os dois irmãos mais velhos nunca atacariam um ao outro de verdade. Nesse exato momento, Crobat sibilou. Diga isso de novo, seu quebra-nozes glorificado. As garras de Scizor estalaram uma vez. Com prazer, seu morcego acima do peso. O restante da equipe coletivamente os ignorou. Luxio usou o caos entre Crobat e Scizor como a distração perfeita. Enquanto os dois estavam ocupados inventando novas táticas de guerra psicológica, Luxio caminhou silenciosamente até Kyndra e Sveilous. Sua cauda balançava com entusiasmo incomum. Ei, comecei um novo hobby, ele disse, baixando a voz como se estivesse compartilhando informações confidenciais. Chama-se Yu-Gi-Oh! Kyndra inclinou a cabeça levemente. As duas cabeças de Sveilous piscaram em sincronia. Alex tinha dado a Luxio um conjunto completo de cartas e vários baralhos iniciais depois de notar o quanto ele tinha ficado fascinado ao assistir a uma gravação de duelo. Desde então, Luxio estava obcecado. Pessoal, sério, Luxio continuou, sua voz brilhante, é realmente incrível. Estratégia, combos, jogos mentais. E você pode apontar dramaticamente para as pessoas quando ativa algo. Ele demonstrou levantando uma pata e declarando com uma voz excessivamente intensa. Eu ativo minha carta armadilha. Kyndra deu um aceno educado. Luxio sorriu. Que tal eu dar a vocês dois um baralho inicial? Podemos tentar juntos. Kyndra hesitou por um momento. Ser parcialmente aquático vinha com limitações. Ele precisava retornar a sua bola de mergulho a cada poucas horas, e fora da água ele dependia de energia de água controlada para manobrar adequadamente. Sério, Kyndra disse pensativo. Tudo bem, vou tentar depois que voltarmos. Contanto que você não reclame se eu acidentalmente encharcar as cartas. Os olhos de Luxio arregalaram-se de horror por meio segundo, depois ele se recuperou. Nós vamos plastificá-las. A cabeça esquerda de Sveilous falou primeiro. Se envolve competição, eu aprovo. A cabeça direita adicionou. Se envolve derrotar Luxio, eu aprovo fortemente. Luxio estufou o peito orgulhosamente. Vocês dois estão subestimando meu gênio em construção de baralhos. Sveilous sorriu, ambas as cabeças desta vez. Veremos. Deino, que tinha evoluído para Sveilous, parecia ter desenvolvido de repente uma nova personalidade. Mas é mais como se a personalidade original de Deino tivesse se dividido em duas. No entanto, isso é apenas temporário. Alex já tinha pesquisado sobre isso. Quando Sveilous eventualmente evoluir para Hydreigon, a consciência dividida estabiliza. As duas personalidades fundem-se de volta em uma vontade única e unificada, mais completa do que antes. Capítulo 453. Área 27. Nível de perigo, vermelho. Pokémon líder, guiarados de alto nível elite. Pokémon raros. Itens raros, pedras de evolução. Alex estudou o mapa por alguns segundos a mais do que o normal. O nível de perigo vermelho significava baixas confirmadas no passado. Pokémon de nível alto elite com uma personalidade dominante. Desvantagem ambiental. E opções limitadas de retirada. A área 27 estava marcada como terreno aquático, piscinas profundas, túneis submersos, saliências instáveis. Território perfeito para um guiarados de alto nível elite. O que também significava terreno terrível para a maioria das equipes baseadas em terra. Crobat e Scizor ainda estavam murmurando insultos ao fundo. Luxio estava explicando as regras para Kyndra e Sveilous. Pedras de evolução foram confirmadas na área, e se um guiarados de alto nível elite a controlava, isso significava uma coisa. Poucos treinadores se atreveriam a entrar como fizeram na área 25. Baixa competição. Recursos inexplorados. Ele dobrou o mapa. Nós vamos para a área 27. A conversa parou. O caminho em direção à área 27 inclinava-se para baixo, o ar tornando-se mais frio e mais pesado com a umidade. O som de água distante ecoava pelos corredores de pedra, lento no início, depois mais alto, rítmico, como algo vasto movendo-se abaixo da superfície. Kyndra moveu-se para mais perto do lado de Alex. Este terreno favorece ele, Kyndra disse calmamente. Águas profundas dão ao guiarados total mobilidade. Se ele é alto elite, provavelmente controla a bacia central. Alex respondeu, isso não é um grande problema. Mesmo com essa vantagem, não devemos ter problemas contra um elite tardio, contanto que não haja vários deles. Kyndra concordou com um aceno. Ele também sentia que uma equipe cheia de Pokémon de alto elite era demais para um guiarados, mesmo com a vantagem de jogar em casa. O olhar de Alex desviou-se pelo riacho subterrâneo que alimentava a bacia central. O movimento chamou sua atenção. Vários Barboach nadavam preguiçosamente perto dos baixios rochosos, os bigodes roçando contra o sedimento enquanto peneiravam nutrientes. Instintivamente, Alex os avaliou. Pokémon Barboach. Nível 27. Tipo, água, terrestre.
Habilidades: hidratação, habilidade oculta. Gênero: fêmea. Potencial: ouro raso 2%. Alex virou-se levemente para Kindra. Você pode derrotar aquele Barboad e trazê-lo para mim? Kindra não perguntou por quê. Ele acenou uma vez e deslizou para a água sem fazer um respingo. O riacho mudou instantaneamente. Barboaz reagiu mais tarde demais. Uma rajada precisa de energia de água comprimida atingiu-o por baixo. Não esmagadora. Não letal. Medida. O Barboaz ficou atordoado, a consciência oscilando, mas intacta. Kindra emergiu momentos depois, guiando o Pokémon inconsciente para cima com correntes controladas. Ele tinha suprimido deliberadamente seu poder. Muita força e o corpo se romperia. Pouca e o alvo escaparia. Ele entregou o Barboaz suavemente na borda rochosa perto de Alex. Alex agachou-se. Ele o estudou novamente, desta vez de perto. Ouro raso. Mas era um Pokémon ouro raso nato? Ou era um prata profundo nato que tinha melhorado através de consumo externo? Essa diferença importava. Alex pegou uma Pokébola e capturou o Pokémon. Ele não queria este Pokémon para si mesmo. Em vez disso, queria dá-lo a Maria ou a um de seus 2 subordinados. Mas se não fosse verdadeiramente ouro raso nato, dar a Maria não seria bom o suficiente. Mais tarde, com a assistência de Gardevoir, ele verificaria sua origem. Se o Barboaz tivesse consumido o cadáver de um Pokémon com potencial bom ou algo parecido. Embora este Barboaz não soubesse o potencial de um cadáver de Pokémon, a maioria dos Pokémon pode instintivamente saber se algo pode melhorar seu potencial assim que o veem. Com essa informação, Alex não deveria ter problemas em determinar o potencial nato deste Pokémon com 90% de certeza. Vamos seguir. Eles avançaram mais fundo na área 27. Gradualmente, os caminhos de pedra estreitaram-se. O solo sólido tornou-se saliências fraturadas. Depois, plataformas dispersas. Depois, pouco mais do que saliências escorregadias entre poças crescentes de água escura. A caverna abriu-se mais à frente. E a proporção mudou inequivocamente. Mais água. Menos terra. Embora Alex e seus Pokémon ainda tivessem espaço suficiente para se mover pela área, a maior parte dela estava agora coberta de água. Gardevoir disse telepaticamente: Pai, sinto a presença de um Pokémon de nível Elite alto. Alex perguntou: apenas um Pokémon ou mais? Apenas um Pokémon. Alex sorriu levemente. Tudo bem. Vamos começar o plano de reforço. Ao seu comando, seus Pokémon começaram imediatamente a usar movimentos de reforço. Scizor realizou dança de espadas e energia focalizada, seu corpo metálico afiando-se com precisão letal. Gardevoir montou um escudo de luz, uma barreira fraca brilhando ao redor do grupo. Umbreon usou trabalho duro, enquanto passar o bastão rotacionava através do membro da equipe que precisava do reforço para maximizar sua produção. Uma vez que todos os seus Pokémon estavam em seu poder máximo, Alex disse: Tudo bem, Dito, agora transforme-se em Kindra. O corpo de Dito mudou instantaneamente, reformulando-se em uma cópia perfeita de Kindra. Então Alex explicou seu plano, que não poderia ter sido mais simples. Dito e Kindra nadariam em direção ao Gyarados de alto nível Elite e o provocariam deliberadamente para persegui-los. Assim que Gyarados entrasse no alcance designado perto da linha costeira, o restante dos Pokémon de Alex liberaria seus movimentos de longo alcance mais fortes simultaneamente. Uma rajada focada. Dano esmagador em uma troca. Kindra e Dito deslizaram para a água sem hesitação. Momentos depois, a superfície explodiu quando Gyarados emergiu, furioso com a intrusão em seu território. Os 2 Kindra recuaram imediatamente, atraindo-o cada vez mais perto da linha de fogo preparada. Alex observava calmamente, calculando a distância. Quase lá. Ele também tinha um plano de contingência caso Gyarados derrotasse Dito ou Kindra com um único movimento. No entanto, a probabilidade de precisar desse plano era baixa. Kindra e Dito, com a ajuda de Umbreon, eram provavelmente fortes o suficiente para derrotar Gyarados por conta própria. Tudo estava sob controle. Agora dependia do tempo. Capítulo 454. Pokémon Gyarados. Nível 57. Tipo: água voador. Habilidades: intimidação. Gênero: macho. Potencial: ouro 53%. Alex estudou as informações exibidas pelo seu sistema. Potencial ouro em 53%. Respeitável, mas não extraordinário. Nível 57. Então já tinha declinado uma vez. Ele tinha suspeitado, mas ver confirmado tornou mais claro. Este Gyarados estava além do seu auge. Mesmo que eu já soubesse disso, Alex pensou calmamente, é realmente difícil para Pokémon selvagens de classe S atingirem o nível campeão. Talvez Pokémon Ouro Profundo tenham uma chance realista. Ou espécies de classe S com vidas naturalmente longas. O crescimento selvagem tem limites. Sem recursos estruturados, avanços controlados e timing estratégico de evolução, a maioria estagna muito antes do nível campeão. Este Gyarados era a prova. Forte. Dominante em seu território, mas limitado. Tão limitado de fato que Alex percebeu seus pensamentos vagando para outro lugar enquanto ele carregava. Abaixo, Gyarados rugiu de fúria, surgindo através da água em uma espiral violenta. Ele não percebeu o posicionamento preciso da equipe na linha costeira. Ele não percebeu os reforços em camadas. Ele não percebeu a zona de morte. No momento em que cruzou a fronteira invisível, era tarde demais. Agora, a caverna detonou com energia. Bola das sombras rasgou o ar, distorcendo a água ao seu redor. Asa aéreo cortou para baixo em um arco limpo.
Raios crepitaram através do teto da caverna. Força psíquica comprimiu o espaço ao redor do corpo de Gyarados. Gyarados mal teve tempo de processar a magnitude da força que se aproximava antes que o impacto inicial destruísse seu impulso para frente. A segunda sequência do ataque rasgou suas escamas e desestabilizou seu fluxo interno de energia. No momento em que o terceiro movimento conectou, sua consciência já tinha colapsado sob a pressão combinada de múltiplos ataques de nível alto elite. Infelizmente para ele, ataques coordenados não podem ser simplesmente retirados uma vez lançados. Os movimentos restantes continuaram ao longo de suas trajetórias e atingiram seu corpo agora indefeso com força total. A caverna encheu-se com respingos violentos e sons de ruptura enquanto a energia acumulada sobrecarregava carne e osso igualmente. Partes maciças de seu corpo foram dilaceradas sob a barragem implacável. E o que antes fora o governante indiscutível da Área 27 desintegrou-se sob poder concentrado que ele nunca tinha sido verdadeiramente capaz de resistir. Quando os últimos ecos desapareceram, fragmentos de seu corpo caíram de volta no lago, e vermelho escuro espalhou-se lentamente pela superfície da água, carregado para fora pela corrente suave. O que tornou o resultado ainda mais impressionante foi que o ataque combinado nem sequer operou com eficiência perfeita. Vários dos movimentos de longo alcance se cruzaram parcialmente enquanto convergiam em Gyarados, causando pequena interferência de energia e reduzindo ligeiramente seu impacto individual. Mesmo com essa ineficiência, a produção destrutiva tinha sido avassaladora. Alex estimou calmamente o potencial total de dano e concluiu que, sob condições ideais, aquela salva sincronizada poderia provavelmente derrotar um Pokémon campeão de baixo nível. A limitação era a sustentabilidade. Sua equipe não conseguia manter aquele estado totalmente reforçado por muito tempo. O acúmulo de reforços exigia preparação, posicionamento e tempo controlado. Era uma arma projetada para combates planejados, não para guerras prolongadas ou encontros caóticos. Usada corretamente, era devastadora. Usada descuidadamente, entraria em colapso antes de atingir seu propósito. Enquanto Alex se aproximava dos restos de Gyarados, ele não sentiu nada que se assemelhasse a remorso. Antes de conhecer ele sempre experimentava uma leve sensação de pena ao matar Pokémon, ironicamente mais do que sentia por humanos. Pokémon selvagens pareciam ligados por instinto e circunstância, sobrevivendo dentro de um sistema que nunca tinham escolhido. Mas depois de aprender que todos os Pokémon reencarnam após a morte, entrando em novos corpos como novos Pokémon, aquele fino fio de pena tinha desaparecido silenciosamente. Ele não conseguia articular totalmente o porquê. O conhecimento tinha mudado algo fundamental em sua visão de mundo. No passado, ele questionava por que seres imensamente poderosos como Arceus permitiriam que um mundo tão duro e predatório existisse para os Pokémon, um que muitas vezes parecia mais brutal do que a sociedade humana. Ele tinha assumido uma indiferença divina, o desapego frio de um criador não preocupado com o sofrimento. Agora ele considerava uma possibilidade diferente. Se a morte não fosse a verdadeira aniquilação, mas transição, então o sistema não era puramente cruel, era cíclico. Memórias eram perdidas, sim, mas a memória sozinha não definia a identidade. Memórias contribuíam para a autocompreensão, moldavam o comportamento, refinavam a perspectiva, ainda assim, abaixo delas existiam temperamento, instinto, inclinação, algo mais profundo e menos tangível. Se cada memória que você possuísse fosse repentinamente transferida para uma boneca, a boneca se tornaria você? Alex não acreditava nisso. A boneca seria apenas um objeto convencido de que era outra pessoa. A continuidade da memória não equivalia à continuidade do ser. E ainda assim, apesar desse raciocínio, ele não conseguia negar a contradição dentro de si mesmo. Quando Bastiodon tinha perdido suas memórias, Alex tinha sentido como se o Bastiodon que ele conhecia tivesse morrido. Mesmo que um novo corpo persistisse, mesmo que o potencial e o temperamento permanecessem, o indivíduo com quem ele tinha construído uma conexão não existia mais da mesma maneira. Essa percepção complicava seus pensamentos sobre a reencarnação. Se os Pokémon realmente retornavam, despidos de memória, mas retendo algum fragmento de essência, então a morte não era nem absoluta nem sem sentido. Era tanto um fim quanto um reinício. Ele suspeitava que o apagamento das memórias, provavelmente parte do design de Arceus, servia a um propósito estabilizador. O acúmulo infinito de luto, trauma, rancores e arrependimento ao longo das vidas criaria algo muito mais destrutivo do que a predação jamais poderia. De um ponto de vista sistêmico, a remoção da memória era lógica. De um ponto de vista pessoal, era perturbador. Alex permaneceu em silêncio ao lado da água manchada, contemplando o equilíbrio entre crueldade e design, perda e continuação. Crobat deslizou de cima e voou ao lado de Alex, igualando seu ritmo com batidas de asa preguiçosas e sem esforço. Através de sua conexão telepática, sua voz ecoou levemente na mente de Alex. O que você está pensando agora? Alex deixou os pensamentos persistentes sobre a reencarnação desaparecerem para o fundo de sua mente e focou no presente. Ele ativou seu dispositivo comunicador da equipe Rocket e começou a coletar sistematicamente os restos do Gyarados caído, armazenando materiais utilizáveis com eficiência praticada. Eu estava pensando sobre aquela coisa interessante que Mel nos contou. Alex respondeu calmamente. Que os Pokémon reencarnam após a morte, retornando como novos Pokémon sem suas memórias. É um conceito muito estranho quando você pensa sobre isso. A presença mental de Crobat carregava um leve senso de indiferença. O que há de tão estranho nisso? Alex pausou brevemente. Ele notou a genuína falta de preocupação no tom de Crobat e não pôde deixar de sorrir levemente. Bem, não tenho certeza absoluta, ele admitiu.
Crobat inclinou-se levemente no ar, claramente intrigado com aquela resposta, e caiu em silêncio enquanto começava a pensar nisso sozinho. Alguns segundos se passaram enquanto Alex continuava trabalhando, a caverna silenciosa, exceto pelo zumbido suave do dispositivo comunicador da equipe Rocket e o gotejar distante de água do teto. Então a expressão de Crobat mudou, seus olhos estreitando-se com diversão repentina, como se ele tivesse chegado a uma conclusão brilhante. Ah, sua voz mental iluminou-se. Então é isso. Você está com ciúmes de que eu basicamente viverei para sempre no futuro, não está? Ele começou a sorrir, suas asas tremulando em deleite exagerado. Ele continuou com escárnio óbvio. Não se preocupe, eu visitarei sua lápide de vez em quando. Posso até deixar algumas flores se estiver de bom humor. Alex soltou uma respiração quieta que era quase uma risada e balançou a cabeça levemente. Tenho certeza que você vai, ele respondeu, sorrindo para si mesmo enquanto continuava coletando materiais, permitindo que Crobat aproveitasse sua imortalidade imaginada. Capítulo 455. Kindra e Dito, que havia se transformado em uma cópia perfeita de Kindra, deslizaram para dentro do lago e começaram a procurar nas profundezas por pedras da água e talvez mega-pedras ou pedras-chave. Antes de começarem, Alex mostrou-lhes cuidadosamente 4 pedras da água, 3 mega-pedras e 3 pedras-chave, certificando-se de que memorizassem as diferenças sutis na cor, textura e fluxo de energia interna que distinguiam minerais comuns de pedras de evolução. Ele permaneceu na margem, observando a superfície enquanto monitorava suas posições através de sua conexão, curioso para ver que tesouros poderiam ter se acumulado no antigo território do Guiarados caído. Ele não teve que esperar muito. Dentro de minutos, ondulações fracas sinalizaram sucesso, pois Dito emergiu brevemente para entregar o primeiro achado. Kindra seguiu logo depois com outro. O leito do lago, enriquecido por anos de domínio territorial e energia hídrica concentrada, era muito mais rico em recursos do que Alex havia inicialmente esperado. Ao longo da hora seguinte, os dois vasculharam sistematicamente a bacia central, mergulhando repetidamente em seções mais profundas onde a densidade mineral era mais alta. Cada viagem de retorno aumentava a pilha crescente perto dos pés de Alex. Ao final da busca, eles haviam coletado várias pedras da água de grau baixo e médio, 4 pedras da água de alto grau e, de forma mais impressionante, uma única pedra da água de grau superior, cuja energia interna brilhava com pureza densa e refinada. Alex examinou a pedra da água de grau superior de perto, sentindo o pulso constante de energia hídrica condensada dentro dela. Um recurso como aquele era raro até mesmo em mercados controlados, muito menos na natureza selvagem. Parecia que governar este território por décadas havia permitido a Guiarados, consciente ou inconscientemente, guardar uma pequena fortuna sob o lago. Alex sabia que tinha terminado ali. O lago havia sido despojado de seu valor. Não havia razão para permanecer. Ele já havia passado várias horas dentro do sistema de túneis, e passar a noite em uma zona classificada como vermelha era um risco desnecessário. Ele faria uma última parada antes de partir. Área 31. Nível de perigo, vermelho. Líder Pokémon, Lunatone nível campeão baixo. Pokémon raro. Itens raros. Pedras de evolução de grau superior, fragmentos de estrela. Este era o objetivo real pelo qual ele estava ali. A Área 31 era conhecida por suas concentrações minerais anormalmente densas, particularmente pedras de evolução influenciadas pela radiação lunar. Um oponente de nível campeão baixo não era trivial, mas para Alex não era tão perigoso. Em condições normais, isso excederia a faixa de operação segura da equipe de Alex. Mas este não seria um combate normal. Ele tinha Mega Scizor. Em um cenário estruturado de 1 contra 1, Mega Scizor detinha uma vantagem clara de tipo e confronto sem uma desvantagem de nível. Alex decidirá há muito tempo que batalhas em grupo eram reservadas para ameaças potencialmente letais ou inimigos avassaladores. Para eficiência de crescimento, duelos isolados eram superiores. Ele havia lido vários livros de treinamento sugerindo que Pokémon se adaptavam e subiam de nível mais rápido quando forçados a depender apenas de si mesmos em um 1 contra 1, em vez de serem apoiados por uma equipe. Scizor se beneficiaria disso, e Scizor venceria. Com a decisão tomada, Alex e sua equipe começaram a avançar em direção à Área 31. A mudança ambiental tornou-se perceptível quanto mais perto chegavam. As paredes da caverna tornaram-se mais lisas, quase polidas, refletindo fracamente a luz ambiente. O ar parecia mais frio, mais pesado. Pokémon selvagens reagiram imediatamente à presença deles. A maioria fugiu no momento em que sentiu a pressão coletiva do grupo de Alex. Aqueles que hesitaram foram derrotados de forma rápida e eficiente, removidos sem atrasar o movimento de avanço. Ao cruzarem para o limite da Área 31, o terreno mudou drasticamente. O nível da água recuou, revelando vastas extensões de pedra exposta e solo rico em minerais. O teto abriu-se ligeiramente, permitindo que um feixe pálido de luz de uma fissura na superfície, muito acima, iluminasse o campo central com um brilho prateado suave. Parecia diferente ali, mais silencioso, mais denso. Então Crobat enrijeceu em pleno voo. Espere, disse ele bruscamente através de sua ligação mental, seu tom perdendo toda a diversão. Algo muito rápido está voando em nossa direção. Alex ostentava uma expressão calma. Ele já havia previsto que Lunatone, sendo um Pokémon do tipo psíquico, o encontraria primeiro. Ok, Scizor, disse Alex de forma equilibrada. Chegou a hora. Crobat, que sabia o que estava prestes a acontecer, mostrou um sorriso alegre. Alex levantou a mão direita lenta e deliberadamente, revelando a pedra-chave embutida na placa reforçada de sua luva. O brilho interno fraco começou a responder à presença de Scizor imediatamente, pulsando em sincronia com a mega pedra que Scizor carregava. Ele elevou a voz para que ecoasse pela caverna.
Scizor, mostre seu poder. Então, suprimindo o lampejo de constrangimento que ainda sentia toda vez, ele acrescentou mais alto, Mega evolua. Seus dedos pressionaram firmemente contra a pedra-chave. A reação foi instantânea. A luz irrompeu de ambas as pedras ao mesmo tempo, entrelaçando-se em fios espirais de carmesim e branco. As paredes da caverna refletiram o clarão em padrões fraturados, como se a própria pedra estivesse respondendo à onda de energia. Por um segundo suspenso, Alex sentiu algo impossível de descrever adequadamente. Seus batimentos cardíacos sincronizaram com os de Scizor. Ele podia sentir o peso da estrutura metálica de Scizor, a tensão em seus membros, o foco agudo em seus instintos predatórios. Os pensamentos não eram mais traduzidos, eles eram compartilhados. Então a conexão se estabilizou. O corpo de Scizor foi envolto em luz ofuscante, sua silhueta distorcendo-se enquanto a mega energia forçava um rápido aprimoramento estrutural. A armadura engrossou. As garras alongaram-se e afiaram-se. As asas mudaram de forma para maior aceleração e controle. Embora Mega Scizor parecesse absolutamente imponente naquele momento, armadura afiada, aura comprimida, presença avassaladora, a atmosfera foi arruinada quase instantaneamente. Porque Crobat começou a rir, não uma risadinha contida. Uma risada cheia, sem filtros, ecoando pela caverna. Haha, Mega evolua. Ele realmente gritou isso de novo. O olho de Alex contraiu-se quase imperceptivelmente. Através da ressonância ainda ativa da Mega Evolução, Scizor sentiu isso também. O constrangimento, a irritação, a humilhação compartilhada. Por aquela breve janela de unidade, seus pensamentos alinharam-se perfeitamente. Depois desta luta, nós vamos bater neste sugador de sangue. Nenhuma palavra foi necessária entre eles. O acordo foi instantâneo e absoluto. Crobat continuou rindo no ar, completamente alheio ao fato de que acabará de assinar seu próprio formulário disciplinar. Crobat zombou dramaticamente. Mostre seu poder. Alex ajustou sua luva calmamente, seu rosto novamente composto. Crobat, ele disse de forma equilibrada, continue rindo. As garras de Scizor estalaram uma vez, lentamente. O som carregava uma promessa. Alex continuou no mesmo tom. Depois que derrotarmos o Pokémon de nível campeão, você e Mega Scizor terão uma sessão de treinamento particular. Crobat congelou no ar. Isso foi só uma piada. Capítulo 456. Alex olhou para Crobat e com um pequeno sorriso quase divertido, disse, eu também. Por um momento, Crobat ficou completamente atordoado. A implicação estabeleceu-se lentamente. A pressão sibilante na caverna intensificou-se e, em segundos, uma figura em forma de crescente surgiu, movendo-se com velocidade inquietante, apesar da falta de asas. Pokémon Lunatone. Nível 63. Tipo, Pedra Psíquico. Habilidades, Levitação. Gênero, sem gênero. Potencial, Diamante Raso, 14%. Alex processou rapidamente os detalhes exibidos por seu sistema. Era inconfundível. Um Lunatone, e no nível 63 ele claramente estava dentro da categoria campeão. A densidade da aura sozinha confirmava que este era o verdadeiro líder da área 31. 5 movimentos de nível mestre. No entanto, ele só tinha um potencial diamante raso. Essa combinação sugeria idade significativa. Este Lunatone provavelmente refinou suas técnicas ao longo de uma vida muito longa, compensando seu teto máximo limitado através da maestria em vez do crescimento explosivo. Era mais forte do que Alex havia estimado inicialmente, mas não além de seu cálculo máximo. Mega Scizor permaneceu firme na frente, com a aura afiada e comprimida. A conexão entre eles havia se estabilizado, permitindo que Alex sentisse a prontidão de Scizor como uma lâmina desembainhada. Tenha cuidado, disse Alex calmamente. Este Lunatone pode usar hipnose. Não olhe diretamente para ele. Os tipos psíquicos especializavam-se em interferência mental e com hipnose de nível mestre combinada com o talento perfeito devorador de sonhos. Um único lapso de atenção poderia mudar toda a batalha. Scizor ajustou sutilmente sua postura, inclinando sua visão para baixo para depender mais do rastreamento periférico e da detecção de aura do que do contato visual direto. O restante dos Pokémon começou o plano de reforço. Este era o plano B de Alex caso Scizor perdesse de alguma forma. Lunatone pairava silenciosamente na frente deles. Seu único olho carmesim brilhando fracamente enquanto a energia psíquica se acumulava ao redor de sua estrutura crescente. O ar distorceu-se ligeiramente sob a pressão de sua presença. Então o campo psíquico ao seu redor intensificou-se, sinalizando o início do duelo de nível campeão pelo qual Alex viera. Pokémon Mega Scizor. Nível 56, mais 5. Tipo, Inseto Aço. Habilidades, Técnico. Gênero, masculino. Potencial, Diamante Raso, 0%. Scizor usou Dança da Espada, que ele já havia começado a preparar imediatamente após a Mega Evolução. Lunatone também começou a preparar o movimento assim que voou em direção ao grupo de Alex. Ele usou hipnose, esperando que Scizor adormecesse devido à ativação repentina da técnica. Surpreendentemente, Scizor, embora atingido pela hipnose, não adormeceu porque não estava olhando diretamente para Lunatone quando o movimento foi usado. Lunatone ficou surpreso, mas não verdadeiramente nervoso por seu movimento de controle mais forte ter falhado. Ele tinha experiência de batalha suficiente para permanecer calmo mesmo quando as coisas não procediam de forma ideal. Alex manteve os olhos fechados e percebeu a batalha puramente através da energia psíquica. Ele disse baixinho, B3. Scizor e Lunatone começaram a preparar seus próximos movimentos quase ao mesmo tempo. Lunatone tentou manter distância enquanto carregava sua técnica, enquanto Scizor corria diretamente em sua direção. Ambos os Pokémon tinham velocidade quase idêntica naquele momento, então suas posições relativas mudaram apenas ligeiramente.
Alex esperava por isso. Cisor iniciou o próximo passo completando a agilidade. No momento em que Alex sentiu que Cisor havia terminado primeiro, ele percebeu que algo estava errado. Ele transmitiu telepaticamente imediatamente: pause o plano e prepare-se para usar proteção. O movimento de Lunatone exigia consideravelmente mais tempo de preparação do que uma técnica padrão de nível mestre, mas havia uma razão para isso. O movimento que ele estava formando era uma fusão de duas técnicas de nível mestre. Ao longo de quase 2 anos, Lunatone combinou laboriosamente Bola das Sombras e Psíquico após testemunhar outro Pokémon de nível campeão realizar uma fusão semelhante. Ele lutou devido à orientação limitada e repetidas falhas, mas eventualmente teve sucesso. O resultado foi um movimento criado por si mesmo chamado Colapso Astral. Lunatone reuniu uma esfera negra rodopiante semelhante à Bola das Sombras, mas em vez de pura escuridão, energia psíquica violeta espiralava firmemente ao redor dela. A esfera distorceu a luz ao redor e emitiu ondas de pressão sutis que pressionaram as paredes da caverna. Colapso Astral disparou em direção a Cisor em alta velocidade, distorcendo levemente o espaço ao seu redor antes do impacto. Cisor, já preparado, ativou proteção e conseguiu bloquear a maior parte da força antes que a barreira se estilhaçasse e a energia residual o atingisse diretamente. Embora os olhos de Alex estivessem fechados, isso aumentou sua sensibilidade às flutuações psíquicas, permitindo-lhe perceber que o movimento não era apenas poderoso, mas carregava um efeito mental secundário. Por um breve segundo, Cisor experimentou um choque psíquico explosivo dentro de sua mente antes que ele se dissipasse. Alex entendeu imediatamente que colapso astral infligia dano psicológico além do impacto físico, desde que o alvo fosse atingido. O efeito em Cisor foi rapidamente suprimido, mas Alex considerou brevemente se o resultado teria sido diferente se Cisor fosse fraco a ataques do tipo psíquico. Cisor não havia perdido muito HP e imediatamente retomou o avanço em direção a Lunatone enquanto preparava seu próximo ataque. Lunatone, após liberar colapso astral, experimentou exaustão mental momentânea e só começou a formar outro movimento quando Cisor já estava a curta distância. Cisor usou garra de metal, atingindo Lunatone diretamente. Com uma estatística base de ataque de 150, amplificada por dança da espada, técnico, bônus de ataque do mesmo tipo e vantagem de tipo super eficaz, o dano foi severo. Após aquele único golpe, o HP de Lunatone caiu abaixo de 50%, e uma tensão visível entrou em seus movimentos. Percebendo que não poderia vencer em um confronto direto, Lunatone tentou recuar. Cisor imediatamente começou a preparar outra garra de metal e fechou a distância sem hesitação. Lunatone tentou usar polimento de rocha enquanto recuava para aumentar sua velocidade, mas não era mais rápido que Cisor. A segunda garra de metal de Cisor conectou-se limpa, nocauteando Lunatone. Capítulo 457. Alex olhou para Lunatone inconsciente deitado no chão e considerou por um momento se deveria matá-lo ou curá-lo e tentar estabelecer um relacionamento comercial de longo prazo. O cadáver de um Pokémon de nível campeão baixo valia aproximadamente 25 a 50 milhões de Pokédólares. Mesmo para Alex, esse era um excelente retorno. Mesmo se ele escolhesse não vendê-lo, os restos poderiam ser usados para aumentar ligeiramente o potencial de Larvitar. Com sorte, poderia até ser o suficiente para empurrá-lo para o território Diamante Raso. No final, Alex decidiu matá-lo. Ele poderia ter justificado a decisão dizendo que Lunatone o atacara agressiva e hesitante, mas essa não era a verdade completa. Embora Alex tivesse uma queda por Pokémon pacíficos, ele não matava todos os Pokémon que o atacavam. Batalhas de sobrevivência eram uma coisa, execução era outra. A razão principal era simples, ele considerava a probabilidade de estabelecer um acordo comercial estável e de longo prazo com Lunatone como extremamente baixa. Um líder territorial de nível campeão com habilidades psíquicas não era um parceiro de negócios confiável, especialmente após perder um confronto direto. Alex deu a Cisor um pequeno aceno. Mega Cisor entendeu imediatamente. Ele deu um passo à frente e usou garra de metal, terminando a vida de Lunatone rapidamente e sem sofrimento desnecessário. Gardevoir sentiu uma leve decepção com a decisão de Alex, mas ela racionalizou quase instantaneamente. O pai só está fazendo isso porque ele nos atacou, pensou ela. Lunatone estava preparado para nos matar. Não deveria se surpreender que morra em vez disso. Alex ativou seu dispositivo comunicador da equipe Rocket e começou a coletar o corpo de Lunatone de forma eficiente, armazenando cada componente valioso com precisão mecânica. Com a batalha concluída e a ameaça eliminada, a mega energia ao redor de Cisor começou a desaparecer. Sua armadura aprimorada recuou, sua aura estabilizou-se e ele gradualmente retornou à sua forma normal. A Área 31 parecia diferente após a queda de Lunatone. A pressão psíquica constante que pesava sobre a caverna como um teto invisível dissipou-se lentamente, deixando para trás uma atmosfera mais silenciosa e neutra. O brilho prateado fraco que filtrava das rachaduras no teto refletia na pedra rica em minerais, dando a toda a área um brilho lunar suave. Alex desativou seu dispositivo comunicador da equipe Rocket após terminar a coleta e olhou através da ampla extensão de rocha exposta. Formação de busca, ele disse calmamente. Cisor, agora de volta à sua forma normal, assumiu a posição de frente. Crobat voa acima em círculos lentos e controlados. Gardevoir expandiu sua percepção psíquica através do terreno, enquanto Larvitar e Ditto moviam-se em direção a fissuras mais profundas onde a densidade mineral parecia mais alta. A Área 31 era conhecida pela mineralização alinhada à Lua. Se os registros estivessem corretos, pedras da Lua formavam-se ali em aglomerados, especialmente em locais saturados com radiação psíquica prolongada. Eles não tiveram que procurar muito. O primeiro aglomerado estava embutido em uma parede de pedra pálida, brilhando fracamente com luz interna.
Cisor cortou cuidadosamente ao redor da formação enquanto Alex monitorava a estabilidade estrutural. Dentro de minutos, o primeiro lote foi extraído. Uma pedra da lua de alto grau. Depois outra. E outra. À medida que a equipe se espalhava, as descobertas aceleravam. Gardevoir localizou vários depósitos enterrados sob finas camadas de rocha, enquanto Kindra usava rajadas controladas de pressão de água para revelar veios ocultos sem danificar as próprias pedras. Dito provou ser útil como sempre. Ele se transformou de volta em um golem que viu e começou a procurar por pedras da lua e megapedras, pedras-chave. Ao longo das horas seguintes, Alex e seus Pokémon vasculharam sistematicamente a área 31. Quando se reagruparam perto da bacia central, os resultados foram significativos. 33 pedras da lua, 21 de alto grau, 12 de grau superior. As 33 pedras da lua sozinhas justificavam o risco de entrar em uma zona vermelha, mas a área 31 não tinha terminado de recompensá-los. Dito localizou o primeiro aglomerado de fragmentos de estrela ao longo de uma crista de pedra elevada, onde fragmentos cristalinos brilhavam fracamente como luz das estrelas espalhada. Uma vez identificados, mais começaram a aparecer em toda parte, encaixados em rachaduras, embutidos no chão da caverna, parcialmente escondidos sob poeira mineral. Fragmentos de estrela eram muito mais comuns do que pedras de evolução de grau superior, mas nessa quantidade eles ainda eram impressionantes. Eles os coletaram metodicamente, pilha após pilha. Quando Alex realizou uma contagem final através de seu sistema de armazenamento, o total era de cerca de 300 fragmentos de estrela. Mesmo por estimativas conservadoras, esta única expedição à Área 31 geraria um retorno enorme. Justo quando Alex estava prestes a encerrar a busca, Dito sinalizou novamente. A pedra que Dito encontrou embutida ali não brilhava como uma pedra da lua, nem refletia como um fragmento de estrela. Em vez disso, emitia uma ressonância fraca, mas distinta. Alex caminhou mais perto, estreitando os olhos ligeiramente enquanto removia a pedra ao redor com cuidado. O que surgiu era inconfundível. Uma mega-pedra. A assinatura de energia interna e a aparência correspondiam à frequência única necessária para a mega-evolução. Alex mostrou um pequeno sorriso. 33 pedras da lua, incluindo 12 de grau superior, cerca de 300 fragmentos de estrela, e uma mega-pedra. A Área 31 superou as expectativas. Com recursos garantidos e sem ameaças territoriais restantes, Alex deu a ordem para retirar-se. Cidade de Lilikov. Alex estava em frente à imponente loja de departamentos de Lilikov, sua fachada de vidro refletindo o sol da tarde e o fluxo constante de treinadores entrando e saindo. As portas automáticas deslizavam para abrir e fechar sem pausa. Um dos maiores centros comerciais em Hoenn, e o lugar ideal para converter materiais raros em capital. Alex ajustou seu boné ligeiramente antes de entrar. O interior era brilhante e organizado, com pisos polidos, escadas rolantes conectando vários níveis e seções claramente separadas para TM, pedras de evolução, itens de batalha e equipamentos de treinador de luxo. Sua presença não atraiu muita atenção. Ele não estava vestindo nada chamativo, e treinadores experientes e famosos em Lilikov não eram incomuns. Alex caminhou diretamente em direção ao balcão especializado de avaliação e aquisição localizado perto da parte de trás do primeiro andar. Atrás dele estava um funcionário bem vestido em um uniforme formal, provavelmente treinado especificamente para lidar com transações de alto valor. O funcionário olhou para cima com um sorriso profissional. Bem-vindo à loja de departamentos de Lilikov. Como posso ajudá-lo hoje? Alex encontrou seu olhar calmamente. Gostaria de vender vários materiais evolutivos de alto grau e fragmentos minerais raros, disse ele de forma equilibrada. A quantidade é significativa. O sorriso do funcionário não desapareceu, mas sua postura endireitou-se ligeiramente. Claro, senhor. Para itens de alto valor, oferecemos salas de avaliação privadas para garantir descrição e preços precisos. Posso perguntar sob qual categoria geral seus itens se enquadram? Pedras da lua, respondeu Alex. Alto e grau superior, assim como um grande número de fragmentos de estrela. Houve uma breve pausa. Então o funcionário assentiu, agora totalmente atento. Entendido. Por favor, siga-me. Alex afastou-se do andar público e seguiu o funcionário em direção a um corredor seguro, o som do mercado desvanecendo-se atrás dele. A sala de avaliação privada era silenciosa e isolada do barulho do piso principal de vendas. Luzes suaves iluminavam uma mesa de pedra polida no centro, e um dispositivo de varredura para avaliação mineral já estava embutido em sua superfície. Alex permaneceu calmo enquanto o funcionário se afastava e ativava um painel de comunicação. A senhorita Eve cuidará desta transação pessoalmente, disse o funcionário educadamente antes de deixar a sala. Alguns segundos depois, a porta abriu-se novamente. Uma mulher na casa dos 20 e poucos anos entrou, vestindo um traje de negócios elegante, porém prático. Sua postura era confiante, seus movimentos medidos. Ao contrário dos outros membros da equipe, ela portava-se como alguém que era dona do prédio em vez de trabalhar nele. Eu não esperava que você retornasse a Hoenn tão cedo e até planejasse ficar aqui permanentemente, disse ela com um sorriso fraco. Eve não era apenas uma gerente. Ela era uma das acionistas da loja de departamentos de Lilikov e tinha autoridade para aprovar ou rejeitar aquisições em larga escala sem consulta. Ela já sabia quem era Alex. As notícias viajavam rápido nos círculos comerciais superiores de Hoenn, especialmente quando um jovem treinador tão famoso quanto Alex planejava mudar-se para Hoenn. Por que não? Hoenn é um lugar agradável, Alex respondeu de forma equilibrada. Verdade, disse Eve enquanto se aproximava da mesa. Quando minha equipe diz quantidade significativa, geralmente significa 5 ou 10 pedras de grau superior. Com você espero que isso signifique algo inteiramente diferente.
Alex ativou seu dispositivo comunicador da equipe Rocket que parecia uma Pokédex. Incontáveis pedras de evolução apareceram uma após a outra na superfície reforçada da mesa. As pedras de grau baixo, médio, alto formaram uma fileira organizada. Então as pedras de grau superior seguiram. Até mesmo a expressão composta de Eve mudou ligeiramente ao ver as incontáveis pedras de evolução. Impressionante, ela disse baixinho. E fragmentos de estrela, Alex acrescentou. Ele transferiu container após container para a mesa até que o número se tornasse inconfundível. Eu também tenho poeira estelar, Alex acrescentou novamente. Eve cruzou os braços levemente, estudando-o em vez dos itens por um momento. Ela disse, você continua a me surpreender, a maioria dos treinadores da sua idade gosta de perseguir insígnias e reputação. Alex não negou. Recursos determinam opções, ele respondeu simplesmente. Eve sorriu fracamente. Falado como alguém que pretende ficar no círculo superior de Owen. Ela caminhou ao redor da mesa, pegando uma das pedras da lua de grau superior e segurando-a sob o scanner. O dispositivo emitiu um tom suave de confirmação. Você entende, ela continuou, que vender tudo de uma vez influenciará o preço de mercado. Capítulo 458. Alex sorriu levemente. Isso não deve ser difícil para você. Engolir essa quantidade de itens está bem dentro da capacidade de Lilikov. Eve recostou-se na cadeira, com os dedos descansando levemente sobre a mesa polida. Querido, ela respondeu suavemente, mesmo a loja de departamentos de Lilikov, por mais massiva que seja, não pode liberar esse volume de materiais de alta qualidade no mercado da noite para o dia sem afetar a estabilidade dos preços. Ela deixou seu olhar vagar pelas fileiras de pedras que iluminavam a sala com cores em camadas vermelhos ígneos, azuis oceânicos, dourados elétricos, prateados lunares pálidos. Então ela olhou diretamente para ele. Se você quer que este volume seja movimentado rapidamente, Eve disse calmamente, dê-me um desconto. Alex sabia que ela não estava exagerando. Inundar o mercado de elite de Owen com dezenas de pedras de grau topo e alto alteraria as curvas de demanda, especialmente entre treinadores de elite e colecionadores particulares. Mas isso não significava que ele pretendia ceder facilmente. Um desconto? Ele repetiu suavemente. Você ainda ganhará dinheiro mesmo sem um desconto. Eve sorriu. E você ainda recebe o dinheiro imediatamente nesta escala. Ambos nos beneficiamos. Seguiu-se um breve silêncio. Finalmente, Alex acenou uma vez. 5%. A expressão de Eve intensificou-se ligeiramente. Nesta transação? Sim. Em troca, você compra minhas pedras de evolução nestas taxas base acordadas a partir de agora. Acesso prioritário. Sem quedas artificiais de preço. Para Alex, 5% mal importavam em comparação com a estabilidade a longo prazo. Garantir um parceiro comercial poderoso dentro de Lilikov valia muito mais do que espremer cada ponto percentual de um único negócio. Eve considerou-o por vários segundos antes de estender a mão. Acordado. Eles refinaram cláusulas, esclareceram expectativas de fornecimento e confirmaram limites de volume. Demorou mais 20 minutos antes que ambos ficassem satisfeitos. Então os números finais foram compilados. Resumo final da transação. Todas as pedras de evolução incluem 5% de desconto sobre o preço normal de venda. Pedras de fogo, água, trovão e folha. Baixo grau. Dinheiro total ganho. 436.666.150 Pokédólares. 436 milhões de Pokédólares. Mesmo para Alex, aquele número tinha peso. Não era algo que uma única expedição normalmente pudesse produzir. A única razão pela qual esta transação atingiu tal escala foi porque o líder salamense tinha coletado tantas pedras de evolução e vendido quase toda a sua reserva de pedras de evolução em uma negociação massiva. Sem essa negociação, Alex teria ganhado talvez 40% deste total, impressionante, mas nem de longe neste nível. Ele estava totalmente ciente disso. Este não era um resultado repetível. O líder salamense precisaria de meses, possivelmente anos, para acumular tal volume novamente. E a Área 31 não reabasteceria dezenas de pedras da lua de grau topo tão cedo. Concentrações minerais daquela densidade eram um resultado de condições geológicas e psíquicas de longo prazo, não algo que se reiniciava após uma única limpeza. Mesmo no mundo Pokémon com energia mágica não é tão rápido. Se Alex quisesse ganhos comparáveis, ele teria que ir mais fundo, nas zonas recém-marcadas no mapa que ele havia adquirido da equipe Rocket. Áreas rotuladas apenas com sob recursos raros e líder Pokémon. Zonas desconhecidas significavam ameaças desconhecidas. Se um Pokémon campeão de nível médio aparecesse sem aviso, a situação poderia escalar além de limites gerenciáveis. Quedas de meteoros era frequentemente descrita como uma mina de ouro de recursos, mas não era segura, nem mesmo para treinadores de alto escalão. Registros históricos mencionavam que um membro da elite dos 4 morrera lá anos atrás durante uma exploração de zona profunda. Esse fato por si só era suficiente para ancorar o julgamento de Alex. Atualmente, o membro mais fraco da elite dos 4 neste mundo tinha 3 Pokémon campeões de baixo nível, o que mal o tornava um treinador de nível campeão. Apenas o suficiente para garantir sua posição. Esse era o limite mínimo para se tornar um membro da elite dos 4, e a maioria dos membros da elite dos 4 é mais forte que esse mínimo. Alex, mesmo considerando o Mega Scizor, provavelmente lutaria em uma batalha 6x6 completa contra aquele membro mais fraco da elite dos 4, o que significava que sua força de combate atual ainda ficava ligeiramente aquém do nível da elite dos 4 ou do nível de treinador campeão. Explorar seções conhecidas de quedas de meteoros, onde os níveis máximos de ameaça estavam documentados, era aceitável. Adentrar em território desconhecido sem dados confiáveis era outra questão inteiramente. E agora ele não precisava.
Com mais de 436 milhões adicionados ao seu capital, o tempo estava a seu favor. Havia muitos outros lugares que eram menos perigosos e Alex, que agora tinha dinheiro suficiente por enquanto, não queria correr mais riscos. Após finalizar a transferência, Alex e Eve trocaram informações de contato e esclareceram futuros canais de entrega. A conversa foi breve, eficiente e mutuamente respeitosa. Então Alex deixou a loja de departamentos de Lilikov, voltando para o ar costeiro de Lilikov. Capítulo 459. Cidade do Amanhecer. Lanternas queimavam fracamente ao longo dos armazéns externos, e quanto mais se caminhava para o distrito do Mercado Negro, mais o ar mudava, menos sal e indústria, mais incenso e algo metálico por baixo. Elise caminhava sozinha. Seu passo era firme, sua expressão calma, sem seu sorriso normal. Este encontro exigia uma certa imagem e para Elise, trocar de rosto é muito fácil. Ela caminhava voluntariamente para a toca da Irmandade da Salvação apenas porque sabia que seu chefe provavelmente era um pouco mais forte do que a líder desta organização e que isso era quase suficiente para garantir sua segurança. Embora Elise visse a Irmandade da Salvação como um bando de mulheres loucas, ela sabia que este grupo era apenas louco, não estúpido. Ou elas não teriam sobrevivido contra a companhia da toxina por tanto tempo. Além disso, é muito raro este grupo sexista atacar uma treinadora mulher. Ela entrou em um beco estreito adornado com faixas de tecido vermelho que se moviam suavemente na brisa noturna. Na extremidade oposta, 3 mulheres em mantos vermelhos sangue esperavam. Seus rostos estavam semi-ocultos sob capuzes baixos. Cada uma usava um fino anel carmesim na mão direita. Elas não bloquearam seu caminho. Elas apenas esperaram. Elise, uma delas disse agradavelmente, como se cumprimentasse uma velha amiga. Você me conhece? Elise respondeu. Nós conhecemos todos nesta cidade. A mulher respondeu, e deu um passo para o lado. Elas a conduziram por uma entrada lateral para um antigo armazém convertido em algo semelhante a uma capela, se capelas fossem construídas sem símbolos de bem ou mal. As paredes eram de pedra nua. Velas tremeluziam em suportes de ferro. Tecido vermelho pendia do teto como sangue caindo. No centro sentava-se uma única mulher em mantos mais escuros, bordados com padrões negros tênues. Ao contrário das outras, seu capuz estava baixado. Seu cabelo era branco prateado. Seus olhos afiados e quase divertidos. Elise, do círculo do treinador gênio Alex, ela disse suavemente. Estou satisfeita por você ter aceitado o nosso convite. Bem-vinda à Irmandade da Salvação. Meu nome é Vera. Elise encontrou uma carta em sua nova casa alguns dias atrás contendo um convite. Você deve saber que a casa de Elise é sempre monitorada por pelo menos um de seus Pokémon. E o fato de que a Irmandade da Salvação foi capaz de entregar uma carta com sucesso foi bastante impressionante. Elise parou a 3 metros de distância. Perto o suficiente para falar baixo, mas longe o suficiente para reagir, se necessário. Ela disse, eu prefiro a verdade aos rumores, e a verdade é que seu pessoal tem nos vigiado. Um sorriso tênue curvou os lábios de Vera. Nós observamos todos e a observação não significa necessariamente hostilidade. Isso depende apenas da nossa intenção. Um murmúrio baixo de risadas percorreu as mulheres encapuzadas ao longo das paredes. Não era zombeteiro. Era encantado. A Vera de cabelos prateados levantou uma mão levemente. O silêncio retornou instantaneamente. Você acha que somos imprevisíveis, Vera disse. Perigosas porque não dividimos o mundo em categorias simples, mas você simplesmente não nos entende e a nossa crença. Elise realmente não conseguia entender este grupo de mulheres. Mesmo desde a infância, ela tinha sido uma criança muito materialista e até tinha uma forte atração por pessoas e treinadores muito poderosos. É por isso que ela tinha uma atração por seu chefe, a quem ela via não apenas como um treinador forte, mas como uma pessoa mentalmente forte. Eu não entendo, Elise respondeu uniformemente, mas eu sei que vocês gostam de matar homens e acreditam que o mal é bom ou algo assim. A maioria das mulheres nos agradecerá no futuro, Vera disse levemente. Corrupção removida. Sofrimento acabado. O equilíbrio será restaurado. A maioria das mulheres logo nos entenderá. Elise respondeu. Não havia nada de equilibrado naqueles corpos masculinos mortos. Equilíbrio não é simetria, a Vera respondeu. Equilíbrio é a verdade. Elise, que ouviu isso, teve apenas um pensamento. Esta cadela é completamente louca. Como você pode chamar de matar apenas homens e chamar isso de equilíbrio? O olhar de Vera intensificou-se. Diga-me, Elise, você acredita que o mal é uma força? Elise não respondeu imediatamente. Eu acredito que ações têm consequências, ela disse finalmente. E as pessoas as escolhem. O sorriso de Vera alargou-se. Parecia muito anormal em seu rosto bonito, especialmente quando se observava seus olhos naquele sorriso. Elise descreveria melhor com as palavras rosto de anjo, mas olhos e sorriso de demônio. Bom, então você já nos entende mais do que a maioria. Um dos membros encapuzados deu um passo à frente e colocou uma pequena caixa de madeira sobre uma mesa próxima. A tampa estava aberta. Dentro havia um anel vermelho sangue. Nós não pedimos para você se juntar a nós, a líder disse calmamente. Nós não exigimos crença. Nós simplesmente oferecemos coexistência. Os olhos de Elise passaram brevemente pelo anel, depois de volta para a mulher. Em troca, ela perguntou. Você pode expandir com cuidado, Vera respondeu, contanto que não interfira em nossos rituais. Você não tenta nos consertar. E quando removemos a podridão desta cidade, você não entra em nosso caminho. E se a sua definição de podridão incluir nossos aliados ou até nós? Então falaremos novamente, Vera disse gentilmente. Elise teve apenas um pensamento, não apenas loucas, mas também muito arrogantes. Vocês estão competindo com a companhia da toxina, Elise disse. Não conosco. Uma sombra tênue atravessou a expressão de Vera ao ouvir o nome. Botulinum constrói gaiolas, ela disse baixinho. Patentes. Correntes.
controle. Nós preferimos liberdade. Elise disse gentilmente, liberdade tende a criar o caos. Caos é honesto e perfeito. A Vera de cabelos prateados levantou-se lentamente. O movimento era fluido, quase gracioso. Nós não somos sua maior ameaça, mas podemos nos tornar seu maior inconveniente se você escolher incorretamente. Uma ameaça. Elise sustentou seu olhar. E o que vocês querem de nós agora? A Vera inclinou a cabeça levemente. Respeito. Distância. E talvez, ela acrescentou com um sorriso tênue, cooperação futura se você puder se tornar a líder. As velas tremeluziram quando uma corrente de ar passou pelo salão. Elise deu um passo à frente e pegou o anel vermelho. Estava frio ao toque. Simples. Sem adornos. Ela não o colocou. Eu entregarei seus termos, ela disse. Vera ficou um pouco desapontada que Elise tivesse simplesmente ignorado suas últimas palavras, mas ela entendeu que tais coisas levam tempo. Diga isso a Alex. Ela acrescentou em um tom levemente frio. Nós não tememos sua força ou suas conexões. Então considere cuidadosamente se você deseja se tornar nosso inimigo. Elise virou-se sem outra palavra e caminhou de volta em direção à entrada. As mulheres de mantos vermelhos se separaram silenciosamente. Do lado de fora, o ar noturno parecia mais frio. A Irmandade da Salvação não era estruturada como a Companhia da Toxina, nem era metódica como a Guilda dos Caçadores. Era apenas crença sem restrição, e isso a tornava perigosa de maneiras que as estatísticas não podiam medir. Enquanto Elise desaparecia nas ruas mais escuras da cidade do amanhecer, um pensamento permaneceu em sua mente. Vera é arrogante demais para uma treinadora de elite tardia. É porque ela é louca ou é algo mais? Capítulo 460. Bem abaixo da cidade do amanhecer, em uma base subterrânea fortemente fortificada, muitos treinadores poderosos estavam reunidos em uma grande sala de montagem. A sala era ampla e circular, construída de aço reforçado e concreto. O ar parecia pesado, tenso, como se até o som hesitasse em permanecer. No centro da sala estava sentado um homem em um uniforme militar escuro. Uma máscara cobria tudo acima do nariz, deixando apenas seus olhos visíveis. O resto de seu rosto estava exposto, mas mesmo isso era suficiente para contar uma história. A parte inferior de seu rosto e mãos estavam cobertos por incontáveis pequenas cicatrizes. Linhas finas, linhas grossas, antigas e novas. A violência havia se esculpido em sua pele. Uma cicatriz se destacava mais do que as outras. Começava na borda de seu lábio e estendia-se através de sua bochecha em direção ao lado de seu rosto. Por causa da máscara, ninguém podia ver até onde ela realmente se estendia. Além deste homem, 5 outras figuras sentavam-se na câmara, formando um semicírculo ao redor dele. Os generais. Apenas estes 6 indivíduos estavam sentados. Os treinadores de alto escalão restantes estavam ao longo das paredes em silêncio absoluto. Todos os 5 generais usavam a mesma máscara que o homem no centro. No entanto, apesar de sua força imensa, apesar de suas reputações, nenhum deles parecia tão perigoso quanto ele. O nome do homem no centro era desconhecido. Eles só sabiam de uma coisa. Ele era o líder da Companhia da Toxina e seu codinome era Botulinum. Nada mais. De repente, Botulinum começou a olhar diretamente para os olhos dos treinadores que estavam ao longo da parede. Cada treinador que sentia seu olhar experimentava a mesma emoção. Medo. A maioria deles sabia quão anormalmente implacável seu líder era. Eles sabiam que se o cruzassem, uma morte rápida seria o melhor resultado possível. Para todos eles, cada um deles, Botulinum era a pessoa mais aterrorizante que já tinham encontrado. Seus olhos pararam de repente. Eles travaram em um treinador em particular, Louis Grayson. No momento em que Louis encontrou o olhar de seu líder, ele entendeu. Estava acabado. Por um breve segundo, um pensamento desesperado passou por sua mente. Se ele mordesse sua própria língua com força suficiente, talvez pudesse morrer rapidamente. Talvez pudesse escapar do que estava por vir, mas o pensamento desapareceu quase tão rápido quanto apareceu. Não porque ele não quisesse morrer, mas porque ele se lembrava do que Botulinum fazia com aqueles que tentavam evitar a punição. Ele se lembrava de assistir tal pessoa sendo punida por horas. Os gritos, as súplicas, o silêncio depois. Era algo que ele nunca tinha esquecido, não importava o quanto desejasse. A voz fria, áspera e poderosa de Botulinum encheu a câmara. Louis Grayson. O que você está esperando? Você está aqui há tempo suficiente para entender o que tem que fazer agora. O corpo inteiro de Louis começou a tremer. Lentamente e mecanicamente, ele se afastou da linha de treinadores e caminhou em direção ao centro da sala. Lá, colocado diretamente diante de Botulinum, estava uma nova máquina de tortura. Louis tinha visto várias antes, cada uma diferente. Algumas piores, algumas melhores. Ele frequentemente se perguntava se seu líder as projetava ele mesmo ou se outra pessoa fazia isso. A nova máquina parecia enganosamente simples. Uma cadeira de aço aparafusada firmemente ao chão, equipada com restrições pesadas que tornavam impossível para mãos ou pernas se moverem. Acima da cadeira pendia um grande cilindro de aço. Ele poderia conter qualquer coisa. Louis não queria pensar sobre o que estava dentro. Sem ser avisado novamente, ele se sentou. As restrições travaram ao redor de seus pulsos e tornozelos com um clique metálico. Ele não sentiu raiva contra Botulinum. Apenas medo. Tanto medo. Não da máquina, mas do homem que o observava. Botulinum falou novamente, seu tom quase leve. Louis, por que você é tão estúpido? Você sabe o que acontece quando tenta mexer comigo. Você já viu o que faço com tais pragas mais de uma vez. Ele pausou levemente. Estou um pouco desapontado. Louis, os 5 generais e os treinadores parados nas paredes ficaram completamente chocados. Desapontado? Como um homem como este poderia usar uma palavra tão quase humana? Uma general, em particular, quase desmoronou. Seus ombros tremeram como se ela estivesse prestes a chorar. Botulinum ignorou-a completamente.
A emoção, ganância, dinheiro. Ele continuou calmamente para uma coisa tão patética, você ousou quebrar minhas regras. Seus olhos se estreitaram. Devo admitir, você conseguiu de alguma forma me insultar pessoalmente com suas ações. Você também me mostrou que eu fui gentil demais antes. O corpo inteiro de Luiz tremia violentamente, as restrições chacoalhando em surtos irregulares enquanto o pânico o dominava. Isto é um pesadelo, ele sussurrou roucamente. Isto não pode estar acontecendo. Não, impossível. Não, não, por favor, me acorde, por favor. Sua voz quebrou em soluços desesperados assim que o cilindro de aço acima dele emitiu um tênue zumbido mecânico. Então parou. Em vez de qualquer coisa dramática, apenas algumas gotas caíram. Uma, então outra. Elas pousaram em sua testa e bochecha frias e quase inofensivas. Muito lentamente. Deliberadamente. A primeira reação de Luiz foi pânico cego, mas após vários segundos, ele percebeu algo estranho. Não doía. Não havia queimação. Não havia agonia imediata. Apenas líquido deslizando por sua pele. Um fio frágil de alívio formou-se em sua mente. Talvez não fosse tão ruim. Talvez. Mas a imaginação era mais cruel que a realidade. Que tipo de veneno não causava dor a princípio? A voz de Botulino encheu a câmara novamente calma e clínica. O corpo humano é muito mais resiliente do que a maioria das pessoas acredita, especialmente quando se trata de veneno ou dano físico. Ele começou a caminhar lentamente ao redor da cadeira restrita. Através de experimentação repetida, descobri algo interessante. Humanos possuem uma forma de energia primitiva inferior, mas mensurável, comparável à energia vital que os Pokémon usam. Contanto que o dano recebido não exceda um certo limite, essa energia compensa e protege. A energia humana é mais fraca em qualidade e quantidade do que a energia vital dos Pokémon. É mais fácil matar um humano com energia cheia do que um Pokémon com energia cheia, mas o princípio permanece o mesmo. Ele parou diretamente na frente de Luiz. Luiz, ele perguntou suavemente, você sabe o que acontece quando um humano é envenenado? Os olhos de Luiz estavam arregalados e úmidos. Ele mal conseguia respirar. Por favor, Botulinum ignorou o apelo. O corpo começa a consumir sua própria energia para suprimir a toxina. Quanto mais forte o veneno, mais rápido a energia se esgota. Ele falava como se estivesse dando uma palestra. E uma vez que essa energia está suficientemente esgotada, e o veneno permanece sem tratamento, a morte segue rapidamente. Particularmente quando se usa veneno de Pokémon. Uma tênue faísca de interesse entrou em seu olhar. Mas diga-me, o que acontece quando um veneno contorna essa energia inteiramente? Ele inclinou-se um pouco mais perto. Quando o corpo não reconhece a substância como prejudicial. Quando a resposta defensiva nunca é ativada. Luiz sentiu o gotejamento frio contra sua pele novamente. Ele entendeu, instintivamente. Sua voz tremeu enquanto ele forçava as palavras para fora. O corpo morre rapidamente, sem a energia lutando contra isso. Por favor, deve ser isso. Certo, por favor, Botulinum endireitou-se. Você está errado. Seu tom permaneceu leve. Como eu disse, o corpo humano é muito mais resiliente do que a maioria das pessoas pensa. Ele cruzou as mãos atrás das costas. O resultado depende do projeto do veneno. Mas em todos os testes que conduzi, nenhum dos sujeitos morreu rapidamente. Seus corpos foram consumidos pela dor. Cada um deles queria uma morte rápida, mas nenhum a recebeu. Uma pausa. Talvez você seja sortudo o suficiente para se tornar o primeiro. Luiz começou a sentir isso então. Não uma queimação ou uma picada. Algo mais profundo. As áreas tocadas pelo líquido começaram a pulsar violentamente, como se ganchos invisíveis estivessem sendo arrastados através de seus nervos. A sensação espalhou-se em linhas finas e ramificadas sob sua pele. Em segundos, a dor multiplicou-se. Intensificou-se tão rapidamente que o próprio som parecia distorcer. As palavras de Botulinum tornaram-se ruídos sem sentido mal compreensível. E a pior parte, continuava ficando mais forte. A cada segundo, Luiz sabia o que acontecia com aqueles que tentavam encurtar sua punição mordendo suas línguas. Ele tinha visto falhar antes, todas as vezes, mas sua dor esmagou sua razão. Com um grito quebrado, ele mordeu com tudo que tinha. Houve um estalo nauseante. Ele teve sucesso na primeira tentativa, algo que nem todos em sua posição tinham conseguido. Sangue inundou sua boca. Ele cuspiu o pedaço decepado no chão. Botulinum observou sem emoção. Luiz, ele disse uniformemente, você é um verdadeiro idiota. Luiz engasgou e estremeceu. Se você realmente desejasse morrer rapidamente, você deveria ter tentado sufocação. Com este método, você deve forçar a língua para trás para bloquear a via aérea. A perda de sangue é ineficiente e lenta demais para uma morte rápida. Além do fato de que este veneno tem o efeito colateral de retardar significativamente o sangramento. Então mesmo tentar acelerar sua morte com isso é completamente inútil. Ele pausou, um sorriso tênue formando-se na borda de sua cicatriz. Luiz, hoje realmente não é o seu dia. Luiz, já começando a vomitar da dor crescente, ouviu o suficiente para entender. Ele gritou, sons rudes, animalescos, desfigurados pela ruína de sua boca. Seu corpo debatia-se violentamente contra as restrições. Ninguém na sala conseguia entender o que ele estava tentando dizer. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!